Mas, ó, tem uma pergunta nessa linha aqui, já descreve. Mas, tio Rei, quando o Bolsonaro fala que golpe é tanque na rua, não se trata de um ato falho, em que ele admite que 64 foi um golpe? Tá bom, mas claro, golpe é tanque na rua. Mas tá aí o ato falho dele sobre 64 também não tem grande importância, porque, de qualquer modo, os militares chamaram de revolução, obviamente foi golpe, né? Tem a menor dúvida. Não, mas acontece o seguinte: o golpe não é. O golpe consumado é tanque na rua. O artigo 359-M do Código Penal pune a tentativa de golpe. E o 359-L pune a tentativa de romper o Estado de Direito. Basta a tentativa. No caso do Estado de Direito, 4 a 8 anos de cadeia. No caso de golpe, 8 a 12. Bolsonaro, você fez as duas coisas, viu? Pelo topo, 20 anos. Só aí. Fora organização criminosa. Você está até citando aí a prisão, tem uma pergunta. Todo dia chega muita pergunta sobre a questão da prisão, né? O Carlos Eduardo fala, tio Rei, será que agora, ainda mais depois da fala do Bolsonaro, será que a Polícia Federal já não tem elementos suficientes para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro? Não, a prisão preventiva veja, eu acho que ele deu elementos para prisão preventiva quando ele concedeu aquela entrevista para o extremista de direita de Portugal, que depois veio para o ato dele, né? E, portanto, a gente vê que é uma coisa articulada. Tá aí, né? Então, não era uma entrevista, era um ato de militância. E lá para o português, né, ele falou coisas muito diferentes do que ele disse no palanque. No palanque, ele estava todo pianinho. Ah, conciliação, não sei o quê e tal, deixando claro, de qualquer modo, que não era o que ele pensava. Lembra que a gente destacou aqui, né? A fala dele é muito engraçada. Não é o que eu penso, de verdade não é, viu, Caiado? Mas tudo bem, né? Então ali eu acho que ele já deu. Agora, evidentemente, decisões judiciais têm o fundamento da razoabilidade, né? É preciso que as decisões judiciais também não extremem determinadas situações e tal. Assim como está, ele será preso depois do trânsito em julgado, mas vai ser preso, né? É, Agora, eu não descarto que Bolsonaro faça coisas impróprias, né? Ninguém esperava que ele fosse confessar que a minuta é verdadeira. Ele confessou, né? Ou que ele fosse tentar esse negócio. Não, golpe de Estado está na Constituição, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo Estado de sítio, Estado de defesa está na Constituição. Na verdade, está tentando dizer golpe de Estado está na Constituição. Não sei o que mais ele vai fazer. Se fizer coisas, vai pagar. O Alexandre de Moraes, na segunda-feira, né, deu uma aula inaugural na São Francisco, né, e falou, vocês se lembram, que o Estado de Direito não será como Bambam diante de Popó, né, com a guarda baixa e tomando porrada. Não será assim. O Estado de Direito vai se defender, né? O Estado de Direito, nessa metáfora, não estou usando soco na cara, estou usando o preparo. Tá mais para Popó do que para Bambam, entendeu? É o Estado de Direito que vai se impor nessa relação. É a democracia, né? Se tem gente achando que vai fazer feitiçaria, pode tirar o cavalo da chuva. E se aprovar a anistia, será considerada inconstitucional, ponto final. Não há a menor chance de o Supremo condescender com isso. Porque é claro que não seria uma anistia, seria uma tentativa de desmoralizar o judiciário, né? Não existe razão para anistia. O Brasil não mudou de regime, o Brasil não está num processo de conciliação, de não sei o quê. Mera conciliação política não quer dizer anistia. Cometeram crimes. E ponto. E quem cometeu o crime vai pagar. Não é assim? Eles não querem que quem comete crime pague? Eu quero. Ô tio Rei, tem duas Não importa o perguntas aqui crime. para a gente finalizar e que são interessantes relacionadas a manifestações. O Danilo Gomes fala, tio Rei, podemos esperar outras manifestações como
essa do dia 25. E aí o Rodrigo tem uma outra pergunta. Está começando a movimentar aí um chamado para uma manifestação para alertar que golpe é crime. Quer dizer, uma manifestação contra a manifestação de Bolsonaro. Aqui a pergunta do Rodrigo e a do Danilo. Veja, eu não sei se eles vão fazer outras, mas é possível. Aliás, o Malafaia diz que tem dinheiro para fazer muito mais, né? Na suposição de que foi ele que pagou mesmo. Eu entendo que aquela manifestação como manifestação única, ela não faz muito sentido. Teria que ser a primeira de uma escalada. A primeira de uma escalada começa a flertar com crime. Começa a flertar com crime, não, já é criminosa, mas aí assim, vai fatalmente vai esbarrar no crime, e aí é um caminho curto para o Bolsonaro ter a prisão preventiva decretada, né? Quanto a ver uma contra-manifestação, eu não acho que é uma contra-manifestação, mas eu não tenho, eu vi gente falando, não tem que fazer manifestação, não, em defesa do Estado de Direito. A manifestação de ser em defesa do Estado de Direito e contra a anistia, não vejo por que não, mas também não sei se há essa necessidade premente, né? Se não seria um pouco cair na pilha. Veja só, se tomar cuidado para não legitimar, né, essa coisa do Bolsonaro. Eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra, eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra, eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra, vira de novo a lógica dos duelistas, né? Assim, se ouvisse, se quisesse a minha opinião, eu diria, não é o caso, por hora, né? Não é o caso, por hora. Agora, se por alguma razão se notasse uma descendência do judiciário com o crime, dentro dos limites da lei, sem cometer crimes, né? Defender a aplicação da lei, evidentemente, é absolutamente legal, né? E seria de todo desejável. Não acho que seja o caso agora. Aliás, mesmo o debate da anistia, eu acho que as redes sociais progressistas ou se opõem a essa conversa de anistia, porque existem conservadores que também se opõem, é preciso deixar claro que isso é inconstitucional, apenas. Isso não pode ser matéria só de proselitismo. Tem que deixar claro, se acontecer, será considerado inconstitucional. Isso seria o Congresso se comportar como instância revisora do Judiciário. O Judiciário não vai aceitar, assim como não aceitou que Bolsonaro tenha se comportado como instância revisora do Judiciário no caso do Daniel Silveira. Não é? Então, não vai ser. Se acontecer, será tornada sem efeito. E se querem apostar, vamos comprar essa briga, então compra essa briga para ver.